ponto, desobedecer e enfrentar pais e professores é normal? Isso é o que vamos descobrir nesse vídeo. Seu filho frequentemente apresenta agressividade, desobediência, irritabilidade, pouca empatia, muita dificuldade para respeitar regras e autoridade, incomoda outras pessoas, culpa os outros pelos próprios erros? Todas essas são características dos comportamentos opositores. A criança ela demonstra irritação constante, ela reage mais intensamente do que as outras diante de ordens e quando lhe negam pedidos. Elas argumentam ou agridem a ponto de vencer pelo cansaço ou afastar o outro. Elas perturbam ambientes silenciosos e causam irritação, por exemplo, cantando na sala de aula, o que a gente chama de desafio às expectativas sociais. Diante desses comportamentos opositores, não é raro ficarmos irritados, com raiva, com sentimento de impotência ou de desânimo. E aí, claro que nada vai funcionar mesmo. Ficamos sempre esperando qual é a próxima que eles vão aprontar. E para completar, vem sempre alguém para falar: você precisa repreender esse menino. Essa criança é muito mimada. Se fosse meu filho, eu ia fazer diferente. Aí você pensa: mas eu já tentei de tudo. Por que ele age assim? Vamos entender o que pode gerar ou agravar esses comportamentos. O comportamento opositor não depende só de um fator, mas sim de uma combinação de situações. Os principais fatores de risco são os biológicos, os temperamentais e os ambientais. Os fatores biológicos têm a ver com o que a criança herda quando ela nasce. Vai abranger componentes genéticos, fisiológicos ou neurofuncional. Pode envolver baixa produção do hormônio cortisol, fazendo com que esse filho passe a sentir as coisas com muito mais sofrimento. Outra possibilidade é uma alteração no córtex pré-frontal ou na amígdala, ambas regiões do cérebro que influenciam no controle das emoções e reações comportamentais. Temos um vídeo específico para explicar como funciona essa relação córtex e amígdala. Vale a pena conferir. Os fatores temperamentais têm a ver com o modo que a criança ou adolescente regula as suas emoções. É quando tem dificuldade em lidar com situações negativas, tais como frustrações ou regras. Por exemplo, se você diz que não pode jogar videogame em determinado horário, ele fica furioso, intolerante e vai sempre se opor. Os fatores ambientais têm a ver com as experiências que a criança ou adolescente vivenciam, em especial como é o seu convívio familiar. É quando tem pais que, sem querer, estimulam esses comportamentos opositores, como, por exemplo, os pais ditadores, os pais permissivos ou os negligentes. Os ditadores são aqueles muito autoritários, agressivos, controladores, que impõem regras muito rígidas. Nesse caso, o filho pode aprender a usar a agressão por espelhamento, ou seja, o que os pais fazem, ele repete ou até intensifica. Ou pode aprender a usar a oposição ou rebeldia como uma autodefesa, quando as regras são impostas de forma coerciva, não dando nenhum espaço para uma conversa com os pais. As próprias relações sociais podem agravar esses comportamentos, tais como as relações familiares coercitivas. Essas envolvem o abuso de poder, ou seja, quando a criança ou adolescente é obrigada a seguir as regras impostas por meio da força física ou pela negligência de necessidades básicas dela, como, por exemplo, o acesso ao lazer. Diante dessa ação coercitiva, a criança reage com irritação, teimosia e rancor, já que ela não tem poder para conter esses abusos. Do outro lado, temos os pais muito permissivos, que não dão limite nenhum, permitindo uma inversão de papéis e uma desestruturação familiar, onde o filho passa a mandar na casa, piorando os comportamentos. E o caso mais complicado? Aqueles pais que negligenciam o filho, rejeitando ou não dando a atenção necessária, deixando desestabilizado emocionalmente. Os pais divergem no modo de educar e estabelecer limites também criam um ambiente contraditório para a criança. Para todos esses pais, é necessário união, equilíbrio
e ajustes. E vale lembrar que mesmo aqueles pais mais atenciosos podem ter filhos que apresentam tais comportamentos, como eu falei. Depende de uma combinação de fatores e muitas vezes erramos tentando acertar, na melhor das intenções. Devido à dificuldade que essas crianças e adolescentes têm nas relações sociais, é comum que acabem se desresponsabilizando pelas coisas erradas que eles fazem. É quando questionadas elas falam, não foi bem assim que eu fiz, ou eu não disse nada disso. Bom, em resumo, todos esses comportamentos surgem aos poucos e são reforçados ou inibidos dependendo da relação familiar estabelecida. Portanto, o investimento em uma relação saudável entre os membros da família é fundamental.